Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Olha onde eu estou. Aqui é o pier, né, que fica no condomínio Itapuã Residencial Parque. É um condomínio fechado que tem uma prainha de água doce. Eu sempre fico repetindo isso, porque as pessoas não acreditam que esse lugar possa ser tão fantástico, né? Sendo ele o rio Tietê. Pois é, ele sai lá de São Paulo, né, com tanta impureza e vai vindo na sua trajetória até chegar aqui com águas transparentes. É de admirar mesmo. Quando eu falo que em Santo Antônio do Aracanguá, onde eu tenho os ranchos, nós temos uma prainha, que é o rio Tietê, as pessoas se assustam. O quanto podemos nos purificar durante a trajetória da nossa vida. Não precisamos nos preocupar se no momento nós nos sentimos de uma maneira difícil. No decorrer dos anos da sua vida, se você se apegar às coisas de Deus, buscar o caminho de Deus, a vida vai te transformar nessa beleza. Sim, mesmo que você esteja por um momento difícil e não vê saída, coloque sua vida nas mãos do Senhor e deixe que Ele te leve por águas tranquilas. E assim vai purificando você e dando a você toda essa beleza. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, há uma purificação. Você se liberta de tudo que te pesa. Assim como o Tietê lá em São Paulo, com toda aquela impureza pesa, fica com mau cheiro, fica pesado. Quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, você vem vindo e vai se purificando e vai se transformando num encantamento. É assim a vida. E no vídeo passado eu estava falando para vocês o quanto nós devemos nos preocupar com as pessoas, orar pelas pessoas, ter elas o quanto mais perto possível. É difícil você ver os animais espalhados, geralmente eles estão juntos para se defender, né? A própria natureza já os ensina. Se unam-se, protejam-se, e é assim que eles fazem. E nós, seres humanos, pelo egoísmo, por nos achar capazes, né, não nos unimos. Buscamos uma proteção solitária. Sim, tem que ter a proteção solitária, mas também temos que nos unir. É por isso que tem as igrejas, né, para as pessoas ficarem todas juntos em prol de uma mesma oração. Estou aqui dizendo a vocês o porquê das igrejas. A igreja é onde as pessoas se unem para orar ao Senhor. E quando você está só, você ora também ao Senhor. Mas quando você está em comum com as pessoas, em conjunto com a mesma fé, buscando a proteção para todos, você está em conjunto com elas e a fé se torna maior porque você está com a fé do outro junto com você em defesa. A vida tem riscos. A vida oferece instabilidade. A vida é inconstante. Como eu falei no vídeo passado, nós temos ao nosso redor muitas energias boas, energias gostosas, que vibra dentro de você e te dá essa vontade de viver, de ser feliz, de ver o outro feliz. Isso é uma energia boa. E quando você fica perto de pessoas com essa energia boa,
você aumenta a sua luz, você se sente maior, você se sente bem. E quando você fica perto de pessoas que só querem fazer o mal, que só desejam o mal, o ambiente fica pesado. Eu já falei disso em outros vídeos para vocês. Então, o que temos que fazer? Procurar os melhores lugares para estar. Ter mais tempo para Deus. Eu estou dedicando todas as manhãs a esses vídeos. Estou deixando de ir à loja na parte da manhã, porque eu disse ao meu marido, esse é meu propósito agora. Eu vou trabalhar nesses vídeos, vou fazer a minha parcela de contribuição para o mundo, eu vou passar o que eu passei para o mundo, os milagres que Deus fez na minha vida para o mundo. Sim, eu preciso fazer isso. Deus me manteve viva, me deu essa oportunidade por um motivo. Eu sei isso hoje. Desde que eu nasci, como já contei aqui nos vídeos, quem puder dar uma olhadinha, eu contei que eu passei por uma experiência de que quando eu nasci, depois de alguns anos, os médicos pediram para meu pai e minha mãe levar eu para casa e esperar a minha hora, que não tinha mais o que fazer. E eu fui salva pela fé dos meus pais, por uma mulher que fez uns chás de ervas, pediram aos meus pais fazerem oração por mim e acreditarem em Deus. Passado um tempo, né, como vocês sabem, eu contei do meu acidente, mas isso não foi só isso. Antes disso, eu tive outros avisos. Quando a minha filha se afogou no mar, eu me preparei para esse momento, fazendo orações, porque eu sentia que algo ia acontecer. E Deus me deu a chance, me libertou do mar e me deu a chance de estar aqui viva falando com vocês. Em uma outra oportunidade, que eu fui para Curitiba, eu vi e pressenti que um carro ia bater no carro na qual nós estávamos. E antes mesmo que o carro pudesse vir, eu gritei freia e o carro passou raspando no nosso carro. E o meu ex da época não lembra como foi que aquele carro veio e da onde ele veio, da onde ele surgiu, porque ele parecia que não era visto. E ele fala, como você sabia que estava vindo um carro? Não sei. Só falei freia e o carro passou parecendo um raio. Ia me atingir. Uma outra oportunidade, vindo pela serra, eu pressenti que o nosso carro ia rolar morro abaixo. Quando eu vi que o carro, meu ex-marido parece que perdeu o sentido e o carro começou a descer. E eu, tomada de desespero, agarrei no volante e trouxe o carro de volta para dentro da estrada. Ele estava saindo fora da pista, indo para o buraco. Os que estavam atrás não entenderam nada. Que esse gesto meu salvou toda a família. Então vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que essa pessoa, eu, passei por tudo isso? É que eu não sou tão novinha assim, né? Vou fazer 52 anos. Em uma outra oportunidade, recente, né, também, a minha barriga começou a crescer do nada. A crescer absurdamente. Em menos de 3 meses, parecia que eu estava de 9. A princípio eu fui ao médico, o médico disse que não era para me preocupar, era apenas um mioma pequenininho, né? Pelos exames realmente era muito minúsculo, que com o passar dos meses iria diminuir. Com a entrada da menopausa, enfim, das coisas de mulheres, né? Mas isso não aconteceu. Em 3 meses a minha barriga ficou gigante, tiveram que me fazer uma cirurgia às pressas, tiraram um mioma maior do que um capacete, levou mais que 3 horas de cirurgia, porque eles não sabiam como tirar aquela bola enorme que se encontrava dentro da minha barriga. Eu
Eu passei uns momentos difíceis. Nesse momento na qual eles estavam fazendo a minha cirurgia, antes disso eu estava numa sala aguardando o momento na qual eles iriam me levar. Conversei com 4 ou 5 mulheres ali que estavam também aguardando as cirurgias. Conversei com elas, dei apoio a elas e elas viram na qual, quando me levaram para fazer as cirurgia. Só que elas viram me levar, mas não viram que eu fui para uma sala na qual fiquei fechada, anestesiada. Nesse período na qual eu fiquei lá por mais de 3 horas, elas ficaram lá na sala aguardando. Depois de 3 horas, me levaram de volta para o lado delas, né? E 3 delas, que não tinham tomado nada de medicação ainda, arregalaram os olhos quando me viram. Eu realmente não entendi, porque elas estavam tão assustadas. E eu estava com tanta dor, mas tanta dor, que eu não estava entendendo de onde vinha tanta dor. Porque eu já havia feito outras cirurgias e nunca havia passado tanta dor na minha vida. E eu não queria ouvir elas falando, porque elas estavam quase gritando, meio que apavoradas. Elas estavam falando assim: como assim você já operou? Não é isso, não é possível. Eu não estava entendendo. Eu falei, gente, eu já operei. Eu tô aqui com uma dor danada. Aí a outra, não, mas há menos de 10 minutos você estava aqui com a gente, conversando, dando apoio, passando a mão na nossa cabeça. Aí a outra do outro lado falou, não, realmente é ela mesmo, é ela que estava aqui nos abraçando. Até nós não estávamos entendendo porque ela estava vestida de uma roupa branca, uma camisolona branca, grande, comprida, e nem tem essa roupa aqui no hospital. Gente, eu falei, essas 3 mulheres estão ficando malucas, bateu a cabeça em algum poste, né? Bom, enfim, mas eu estava com tanta dor que eu ignorei essas coisas. Eu fingi que não estava acontecendo aquilo, que elas estavam tendo uma visão ou sei lá o quê, e continuei ali com a minha dor até que as enfermeiras vieram me socorrer, né? Porque como o mioma era muito grande, eles tiveram que cortar a mais do que o necessário para poder tirar, né? Enfim. Eu estava achando que eu ia morrer, de tanta dor que eu estava. E aquelas mulheres ali insistindo em dizer que eu estava por ali. Passou, isso tudo passou. Depois que a minha dor passou, que eu me recuperei, é que eu me lembrei desse fato. Eu me lembrei desse fato e fiquei pensando, que coisa estranha, né? Por que essas 3 mulheres afirmavam que eu estava ali com elas há 10 minutos atrás? E que elas não entenderam por que de repente eu entrei deitada, já feita a cirurgia. Bom, melhor nem discutir esse assunto, né? Porque é coisa esquisita. Quer ver uma coisa esquisita? Mas bem esquisita mesmo? Eu morava do lado do cemitério. E a minha ex-sogra, a dona Jandira, que já faleceu, quem está acompanhando o canal aqui sabe do que aconteceu com ela, enfim. Nós tínhamos o hábito de dia de finados no cemitério, depois que todos já tivessem ido embora, porque a gente não gostava daquele tumulto, porque em Assis Chateaubriand, em finados, é um calor suportável, vou te falar a real. Então eu e ela, como nós duas éramos muito amigas, a gente sempre ia à tardezinha, por volta das 5h30, 6 horas, a gente ia lá no cemitério, ia lá no, agora eu me esqueci o nome, que é o Cruzeiro, né? E a gente ia lá, ela rezava o terço e eu ficava lá do lado dela, acompanhando na oração. Uma situação estranha aconteceu. Nós fomos lá, estávamos lá fazendo as nossas orações, ela acendeu a vela, tinha várias velas acesas, nós fazendo a oração, eu e ela, de costa para o corredor de entrada do cemitério. De repente, gente, estava quase escurecendo já. Eu e ela ouvimos umas vozes. Aí a gente olhou para o portão de entrada, vinha entrando, assim, já tinha entrado praticamente.
várias pessoas que não dava para ver o rosto, vestida de umas camisolona branca comprida, né? É tipo isso aqui, ó, que eu tô vestido. Só que um pouquinho mais longa a manga. E elas iam vindo, rindo, brincando, conversando, sabe, numa felicidade tão estranha para aquele dia. E vinha vindo para cima de nós, assim como diz o outro. Aí a dona Jandira falou assim: "Fia, vamos embora, que ainda tem gente no cemitério, né? E eles vão vir aqui provavelmente fazer oração aqui no cruzeiro. E a gente está atrapalhando, vai atrapalhar." Quando a gente foi percebendo, aqueles vultos foram se aproximando de nós, mas ao mesmo tempo que eles se aproximavam, começou a sumir. Sabe assim como nuvem? Começou a sumir, sumir, sumir. E alguns deles vieram para cima de nós como nuvem e sumiram para cima de nós. Vocês entenderam o que aconteceu comigo e com a dona Jandira? Nós duas ficamos pasma, só que não ficamos com medo. Sentimos uma paz ali naquele momento, fora do normal. Ficamos paralisadas pela alegria daquelas pessoas que no momento na qual se aproximaram de nós se transformaram em um vulto de luz e paz. Isso me aconteceu. Eu não tenho explicação para isso. Eu acredito que, por mais que as pessoas tentam entender isso, não vão conseguir me explicar. Mas tudo bem, aconteceu comigo. Outro dia fomos na fazenda Palmas, né? E eu estava filmando por entre os casarões lá, e um vulto branco apareceu no meu vídeo. Mas eu achei que tinha sido embaixo do celular. E continuei filmando e aquele vulto aparecendo, aquele vulto branco aparecendo. Passou, fomos nos recolher para descansar e eu fui ver o vídeo. Aí vi que um vulto branco se movimentava e me acompanhava durante as filmagens. Foi assim em torno de 5 minutos. Não, não foi tudo isso não. Bom, enfim, foi. Eu até tenho vídeo no YouTube que eu filmei, que eu fiz, né, contando sobre a fazenda, então eu coloquei todos os vídeos. À noite, a hora que eu fui dormir, como ficou só nós lá na fazenda, né, que como eu faço vídeos pro YouTube, então eu ganhei a hospedagem lá para ficar até no outro dia cedo, né. Enfim, aí eu estava no quarto, eu e meu marido, né, e de repente à noite, depois que eu já tinha dormido, eu tive um sonho estranho. Não sei se era sonho ou era realidade, coisa muito absurda. Um vulto branco, acho até que porque eu dormi meio com aquilo na cabeça. Um vulto branco deitou sobre o meu corpo. Só que ele deitou sobre o meu corpo com suavidade. Mas ao mesmo tempo, ele me abraçou. Eu senti o abraço. Aquele abraço forte, sabe? Aquele abraço de eu quero te sentir. Então, só que começou a me apertar como se quisesse ficar ali. Aí eu expulsei ele. Falei: sai de cima, você tá me sufocando, você tá me sufocando. Até acordei o meu marido. Aí meu marido falou: o que que aconteceu? Eu falei: não sei, um vulto branco em cima de mim, querendo me abraçar, mas não queria me fazer mal, só queria me abraçar. E ficou me abraçando e eu pedindo para parar de me abraçar e queria ficar me abraçando. Aí eu falei alto, aí o vulto sumiu. Aí o vulto sumiu. Aí eu falei assim para ele: então, gente, há tantos mistérios no mundo que a gente realmente fica incapacitado de entender a nossa realidade, de entender o mundo. E há tantas conversas sobre isso, sobre aquilo, tantas, eu acho isso, eu acho aquilo, que só para quem passa por essa experiência é que começa a imaginar que há coisas que realmente nós não sabemos. Que há coisas que a gente pensa que sabe, mas não sabe nada. Jesus ressuscitou, levou com ele, né, o ladrão, porque se arrependeu.
Então, uma coisa é certa, devemos nos arrepender aqui. Devemos nos arrepender aqui. E quando fala assim, tem que tomar cuidado porque tem muitos demônios. A gente não gosta de falar disso, eu não gosto de falar disso. O padre Fábio de Mello postou no YouTube, quem quiser ver, procura lá para vocês verem, a experiência que ele teve com relação a isso. Só que aquele vulto que pousou sobre o meu corpo, ele não me fez mal. Parecia que ele queria sentir vida. Então, esse é um assunto que eu não tenho experiência para falar disso, mas eu tenho a prática do que aconteceu comigo. Uma coisa é certa, para deixar esse mundo, nós temos que nos desprender do materialismo, de várias coisas que nos apegam a essa terra. Porque eu amo o meu quintal, a minha horta, as minhas criações, amo estar em alguns lugares tipo esse. Se apegar às coisas terrenas faz com que a gente não se desprenda da terra, nem quando morre. Dá esse entendimento, vamos pensar dessa forma. Se prender a essa terra é como se você morre e não quer ir para a luz, para chegar até na próxima cidade, que é a cidade do Senhor. Se prender a essa terra eu não vou nem amarrado. E Deus deu o livre-arbítrio. E muitos não vão porque odeiam tanto aquela pessoa que quer ficar ali agarrada. E outros amam tanto essa vida que não querem deixá-la. Eu já tive a experiência, né? Contei aqui no vídeo que eu fiquei dentro do mar e abri um túnel branco. Eu queria ir para a luz e uma voz disse que não era meu tempo, que eu tinha que voltar. Voltar para quê? Tem que ter um propósito. Voltei não só para viver e contemplar as belezas que há na vida. Ó, hoje eu estou sozinha aqui nesse pier, onde estava lotado de gente, porque hoje é segunda-feira, é dia de voltar à vida, é dia de trabalhar. Mas quando você morre, você não pode mais voltar para a vida e nem para o seu trabalho. Você tem que ir para a luz. E muitos não se desprendem desse materialismo, dessa vida aqui na Terra. Então, é um assunto que nós não temos a certeza das coisas, mas nós podemos sentir algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, o que transforma uma pessoa boa depois que ela morre? Numa luz que vai para o Senhor ou numa alma branca que fica perdida ilusoriamente, querendo ter de volta aquilo que perdeu, que é a beleza da natureza, o estar na terra? Ou aquela alma que fez tanto mal, está tão pesada, tão carregada que não consegue levantar do chão e ir para a luz. Ela tem tanto ódio, tanto rancor dentro de si, que ela se prende nas entranhas dessa terra e só quer fazer o mal ao seu redor. E ela então se transforma no tal do demônio. É uma coisa muito triste você viver num mundo na qual você não... Então, é uma coisa muito triste, porque você vive aqui, mas você não enxerga as coisas, você não vê. Então, você está em perigo constante. É o que eu venho falando, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Fiquem com Deus, até amanhã.